Olá, amados, graça e paz. Quando Jesus nos fala sobre o culto racional, um culto de ação de graças, estamos segundo a obediência. É devido à obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando temos a devida obediência, através das boas atitudes, tudo se torna como um sacrifício agradável diante as narinas do Senhor, aonde através das boas atitudes se persevera agradando o nosso Senhor. Ninguém à beira do caminho há de se agradar o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não estivermos no caminho, não há como ofertar um culto de ação de graças, um aroma agradável diante do Senhor. Somente aquele que estando nele, para se produzir as atitudes agradáveis, da qual tudo aquilo que se produz está agradando a Ele. Aquilo que está sendo produzido está de acordo com aquilo que está nos seus preceitos, princípios e fundamentos, da qual sabemos que Ele é aquele que andou sobre as águas. Ninguém, se não for por aquele que tem os fundamentos, poderia andar sobre as águas, do qual sabemos que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, porque Jesus disse que nós somos seus imitadores, produziríamos as mesmas obras e obras maiores. Mas nos ensina também que assim ele começou a fundar, porque ele desfaleceu na fé. A fé tem que ser participante do início ao fim, produzir obras de justiça juntamente com a fé. Por isso tem que ser um exercício constante, da qual a palavra diz que é como pegar as virtudes de Cristo, os frutos, e perseverar adicionando a nossa fé, onde se exercita através das qualidades das obras, se testifica a nossa fé, da qual ele sempre nos ensina que pode alguém declarar: eu tenho a fé e tu as obras? Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Não tem como, A fé tem que ser sempre em Jesus Cristo. Fé pagã nada pode produzir a não ser a ira do Cordeiro sobre as suas moleiras, porque está fazendo da mensagem da cruz vã, e o Senhor rira quando assim se procede, porque foi um alto preço pago ali no madeiro, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que se confessa de boca como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e tem que demonstrar através do interior que flui nessas virtudes, crendo de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Lembrai-vos ali do bom samaritano, aonde Jesus dá o exemplo daqueles sacerdotes e o levita que passaram de passo largo ali diante, aqueles que diziam que era um povo purista, separado pelo Senhor, e na verdade não demonstravam o amor ao próximo. E ali Jesus cita o exemplo de um povo que não se dava com os judeus, mas que eles estavam rejeitando, não estavam cumprindo o amor para com os samaritanos, estavam em brigas, em iras, porque segundo a lei de Moisés é o poder do pecado, é a ira, é a contenda, sempre há divisão segundo aqueles que estão segundo a lei, da qual nós contemplamos. A igreja foi dividida, foi multiplicada em vários ministérios, muros de separação, muita confusão, onde não há liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nesse lugar. Onde há o Espírito, há liberdade, e eles entristeceram o Espírito Santo, do qual a palavra diz: não entristeceis o Espírito Santo, mas sede renovados segundo a sua força e o seu poder. A igreja que anuncia o Evangelho, ela está unida num só propósito, numa só fé, num só coração, sobre todo o mundo, interligado numa fé. Não há briga, não há rixas, não há divisão, não há contendas,
O poder e autoridade da qual ele nos outorga é do alto, para pelejar, não para espancar, morder uns aos outros, como contemplamos, onde a palavra diz, pelo esfriamento do amor, alguns matariam seu próximo achando que estava prestando um culto a Deus, do qual isso é possível de ver constantemente, pelo esfriamento do amor. Unidade, segundo o Espírito Santo, segundo aquele próprio ali samaritano fez, aquele que estava espancado, que foi roubado, da qual Jesus, ele é o bom samaritano, da qual está unindo esse povo que foi espancado por ladrões, por roubadores, por salteadores. Ele está cuidando daqueles que, ao invés de serem apacentados, foram feridos, foram espancados por homens inescrupulosos, homens obstinados por sucesso, roubadores, que não têm capacidade nenhuma para proceder segundo o anúncio do Evangelho. O que anunciam nunca foi Evangelho e nem tampouco são praticantes da verdade. E o Senhor é aquele, como o bom samaritano, está a proceder, Ele está trabalhando com as ovelhas que não têm pastor, porque Ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas. Ele é aquele, como aquele homem curou e o levou para a hospedaria. Ele está unindo o povo, no seu celeiro, aonde também ele está juntando, o trigo em seu celeiro, está tratando o trigo, assim como também está tratando do joio, está galardoando segundo as suas próprias más atitudes, que não prepararam a vontade do nosso Senhor, e ele é aquele que, a palavra diz, ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos, melhor seria nem ter nascido. Assim ele nos ensina, e ele está a operar em mais um dia. Está curando aqueles que ainda têm o seu nome escrito na vida, aqueles que foram oprimidos por os ladrões, roubadores, salteadores. E aos ladrões, roubadores, salteadores, ele está trazendo o seu próprio galardão. Aquele que rouba será roubado. Até aquilo que eles pensam que tem, lhes será retirado. Em todos os níveis, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.